Olá, tudo bem? Esta é mais uma aula de Cristologia. Nós vamos aprender mais um pouco a respeito da pessoa e da obra de Jesus Cristo. De fato, a pessoa e a obra de Jesus Cristo se apresentam de modo especial na Bíblia, no Novo Testamento, nos livros que nós conhecemos como Evangelhos. Há 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Dentre esses 4, 3 são considerados sinóticos por serem muito parecidos: os livros de Mateus, Marcos e Lucas. Dentre estes 3, o mais antigo é o Evangelho de Marcos, o qual foi utilizado como base para Mateus escrever e para Lucas escrever. De fato, o próprio Lucas nos informa, logo no início do seu evangelho, no primeiro capítulo, num prólogo, ele nos indica que ele utilizou inúmeras fontes de textos já escritos e de testemunhas oculares do que ocorreu. Ele faz, portanto, uma pesquisa, e é muito provável que uma das obras utilizadas na sua pesquisa seja o Evangelho de Marcos, que se mostra como mais antigo, como base para este Evangelho de Lucas e para o Evangelho de Mateus. No livro de Marcos, nós percebemos Jesus Cristo anunciando o reino de Deus. No livro de Marcos, este anúncio se dá de modo muito particular através das parábolas de Jesus. Jesus anuncia o reino de Deus com várias parábolas diferentes. Ele fala que o reino de Deus é semelhante a muitas coisas, como um campo, como está em Marcos 4, uma semente também, em Marcos 4, versículos 26 a 29, um grão de mostarda. Ele compara o reino de Deus a tipos de terra, a uma candeia, ao sal, a crianças, e mostra como todos esses elementos são formas de percebermos o reino de Deus e as pessoas que se inserem neste reino. Jesus também utiliza várias outras parábolas, várias outras imagens, falando do fermento dos fariseus, falando do que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ou inclusive utiliza a parábola dos trabalhadores maus da vinha de Deus, como está em Marcos 12. São muitas as parábolas que de fato Jesus apresenta e que o evangelista Marcos nos traz. Mas além dessas várias parábolas, Jesus também apresenta-se através de ações parabólicas. Ele não somente fala com ilustrações, mas a sua vida ilustra a sua obra também. E nós temos pelo menos 8 ações parabólicas que podem ser percebidas no Evangelho de Marcos. A primeira é o próprio batismo de Jesus, que está lá em Marcos 1, de 9 a 11, na qual a voz do Pai e o Espírito Santo apresentam-se junto a Jesus Cristo, lhe conferindo uma missão. Ali ele é apresentado de fato como Cristo, como um ungido. Ali a sua unção se torna explícita. A segunda ação parabólica é a escolha dos seus 12 apóstolos, que está lá em Marcos 3, de 13 a 19. E Jesus escolhe um grupo de pessoas, que são estes 12, que simbolizam as 12 tribos, o Israel, o novo povo de Deus, como Paulo vai apresentar. De fato, este grupo é então um símbolo da igreja, do povo escolhido por Deus. Terceira ação parabólica está em Marcos 3, de 31 a 35, que é a sua fala a respeito de sua família. Jesus indica que o Filho de Deus pode tornar aquele que faz a vontade de Deus em Filho de Deus também. Torna-se seu irmão. Jesus indica que a sua família é resultado daqueles que fazem a vontade de Deus. Esta é a verdadeira família de Jesus. A quarta ação parabólica é a sua explicação sobre o maior no reino de Deus, pela qual se apresenta num modelo de serviço, de humildade, anunciando já a sua paixão. Uma quinta ação parabólica se dá na sua entrada em Jerusalém, pelo qual aceita vivenciar a mudança da exaltação à humilhação, na sua saída de Jerusalém, na qual ele percorre o caminho humilhado com a cruz. Também nós vemos uma ação parabólica na maldição da figueira, em Marcos 11, que serve de profecia não apenas à destruição de Jerusalém, mas também ao surgimento de uma nova figueira, de um novo povo de Deus,
que é o Israel de Deus, a Igreja de Jesus Cristo. Outra ação parabólica é a purificação do templo, quando ele vai contra aqueles vendedores do templo e se apresenta ali na rejeição dos que atuavam ali e que tinham intenções contra ele. Mas há também uma oitava ação parabólica, que é a própria ceia. Ele realiza a ceia em Marcos 14 e estabelece ali mais uma ação, anunciando a sua morte. De fato, nós podemos ver uma junção desses vários elementos em uma estrutura dentro do livro de Marcos que mostra a obra de Jesus. O batismo anuncia uma missão que depois, lá no final, será realizada na sua ceia e na sua morte. A escolha dos 12 indica um grupo específico escolhido, assim como a purificação do templo anuncia um grupo específico rejeitado, que são os judeus que não seguem a palavra de Deus, mas fazem religiosidade. A família de Jesus, que faz a vontade de Deus, é relacionada à figueira estéril, que anuncia um povo de Deus que faz a sua vontade. E o anúncio do modelo diferente de Jesus, quem é o maior, o modelo de servo que é descrito por Jesus, se relaciona à sua entrada em Jerusalém, que decide se humilhar. Não somente se humilha na entrada, ao entrar em um jumentinho, mas principalmente se humilha, sabendo que depois seria rejeitado e sairia de Jerusalém humilhado ao ponto de ser levado, conduzido para a cruz. A vida de Jesus, portanto, explicita a sua obra. Seu ministério se relaciona àquilo que ele faz. Ele estabelece um novo povo de Deus, ele abre as portas do reino dos céus. Ele inicia o reino de Deus na terra, através da sua igreja. E isto se mostra em sua vida, indicando que sua verdadeira família não é Maria, seus irmãos, seu pai. Sua verdadeira família é formada por aqueles que fazem a vontade de Deus, porque estes não são seus irmãos naturais, mas se tornam irmãos de Jesus Cristo como filhos de Deus. Jesus, em sua vida, não somente fala através de parábolas, mas transforma suas ações em ações parabólicas para nos dar lições sobre a sua obra, sobre o seu ministério. Assim, nós podemos perceber nessa compreensão, nesta intenção em tudo o que fazia, que Jesus Cristo tinha consciência não somente do seu ministério, mas tinha consciência de quem ele era, como Filho de Deus, como Deus encarnado, como aquele que foi escolhido para salvar a humanidade. Ele, enviado por Deus, é a salvação a todos nós. Ele tinha consciência disso e nós também devemos ter. Um grande abraço e até a próxima aula.